Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula interativa. Uma aula hoje que a gente vai estar tirando um pouquinho de dúvidas aí de vocês com relação à disciplina de gestão de sistema de transportes públicos na atualidade. Uma disciplina fundamental para você, gestor de trânsito e mobilidade urbana, que pense nesse modal, que pense nos sistemas, não apenas em um sistema, mas nos sistemas onde que possamos transportar pessoas, né? E hoje estou aqui com o nosso coordenador, professor Gerson. Professor, boa noite. Olá, boa noite, professor Valdilson, boa noite aos nossos queridos alunos, alunas, senhores e senhoras que nos acompanham nessa noite. É uma satisfação estar com todos, né, nesse momento, para trazermos realmente um pouco, né, dessa disciplina que é tão importante em nosso curso, que discute a gestão dos sistemas de transporte coletivo na atualidade. Já desde logo nos desculpamos pela ausência da professora Luziane. Ela nos comunicou na data de ontem que um parente dela, muito próximo, sofreu um acidente vascular cerebral, e a família toda está realmente na luta para atender esse familiar, estão se revezando em hospital. Então realmente foi uma coisa assim muito, muito grave, e foi em cima da hora. Ela pediu mil desculpas, mas ela com certeza estará aqui em outra oportunidade para falar com vocês, para tirar suas dúvidas, mas as dúvidas que houverem, por favor, encaminhem para a gente por link do dia, aqui pela coordenação, enfim, pelos canais que nós temos aqui na Uninter. Tragam suas dúvidas para nós, porque realmente, como o professor Valdilson nos comentou, é uma disciplina hoje super atual. A Uninter desponta com essa disciplina, porque traz realmente algo que é pouquíssimo debatido, que é a gestão de um sistema de transporte público na atualidade, que todo mundo sabe que essa é uma caixinha preta em muitos municípios pelo Brasil afora. Ninguém fala nesse assunto nos municípios, sobre como se dá a gestão do sistema de transporte público nesses municípios do Brasil afora. E nós nos propomos, com essa disciplina, colocar em debate isso, né, preparar o gestor, o tecnólogo de gestão de trânsito e mobilidade urbana, para que possa realmente debater, que possa realmente se pronunciar, que possa realmente se posicionar diante de sistemas de transporte público dos mais variados tipos, dos mais variadas formas que temos no nosso país. Certo, professor. E a questão da regulamentação também, quando a gente fala em transporte público, esses dias eu estava conversando com um aluno nosso aqui do curso, né? Ele estava questionando, professor, e isso aqui, como que a gente faz? Como, né, qual é o processo licitatório? Como que funciona? E muitas perguntas ali, e nós na conferência, eu falei, por que tanta pergunta? O que está acontecendo? Ele falou, não, professor, que a gente está com um problema pontual no município, tal, que é o problema da maioria dos municípios no Brasil, né? É a questão de transportar pessoas. Eu falei, calma, vamos com calma, que você tem um curso inteiro ainda pela frente. E é claro, professor, esses problemas que ele trouxe são os problemas que encontramos nos dia a dia. Superlotação nos ônibus, transportes não integrados, transportes que não conversam entre eles. E, é claro, a questão da segurança também, né? Eu que sou mais ali da área da segurança, a gente vê a segurança viária, né? A gente entende essa questão também. Não basta ter um transporte que leva as pessoas de um lugar ao outro, né? Mas que não garante o mínimo de segurança. E, é claro, voltamos naquela questão também da segregação, que é o tempo de que você se desloca de um local para o outro. Consequentemente, a gente coloca carros, né, professor Gerson? Né? Coloca carro nas vias, o transporte individual, que é melhor que... Tá, mas e o transporte coletivo, como que fica? Né? Então, professor, antes da gente dar continuidade aí, eu gostaria de mandar um abraço aqui para os alunos que estão conosco, Cícero, Marcos, Sérgio, converso com ele bastante, professor, até hoje pela tarde estava conversando com ele, o José, Elisete, Mariana, Paulo, Fábio, Adriana, sempre está junto conosco também, Walter, Leandro, Luiz, Fredson, Edir. Um grande abraço para vocês, e sempre esses alunos aqui, sempre eu estou em contato com eles, professor, sempre trocamos em mensagens através do link tutoria. Então, professor, vamos começar aí, então, fazer uma breve revisão ali nessas aulas que nós tivemos aí com a professora Lisiane, onde que ela faz todo um conceito ali, traz todo um conceito histórico para nós, né, dos transportes. Mas o senhor tem um material aqui para passar aqui, né, professor? O senhor quer que eu passe por aqui? Por favor, eu trouxe, na verdade, o que a nossa proposta é acrescentar, né, ao que os alunos já têm. Então, o livro da professora Luziane é um livro que não tem na praça em outro lugar, tem aqui na Uninter, tem aqui na editora Intersaberes, tem no curso de Gestão de Trânsito e Mobilidade Urbana. Esse livro é uma riqueza só, porque só tem aqui na Uninter, e a única instituição que se propôs realmente a levar esse conhecimento para os seus alunos. Eu trouxe aqui uma provocação
para acrescer um pouquinho ao debate dos senhores e das senhoras que nos acompanham, falando um pouquinho da disciplina, assim, mas trazendo um conceito que até porque foi um curso que eu fiz o curso ano passado, pelo ITDP, um curso, uma instituição fantástica, e que realmente me capacitou para debater um pouquinho mais sobre mobilidade urbana em vários momentos. E traz um conceito que eu acho que é fundamental compartilhar com os senhores e com as senhoras. E depois, aí, se der tempo, professor Valdir, o professor Valdir tem uma bagagem fantástica aí, como diretor do Centro de Formação de Condutores, enfim, é uma pessoa que pensa o trânsito 24 horas por dia. O professor Valdir vai contar para nós depois, já vai pensando aí, professor Valdir, sobre essa figura, quem é esse profissional que está atrás do volante de um coletivo municipal, de um coletivo intermunicipal, de um coletivo que faz viagens internacionais, às vezes, quem é essa pessoa, que formação que ele tem que ter, que a gente parece que não pensa nisso, né? A gente pensa tanto nas máquinas, nos sistemas, mas esquece do ser humano que tá por trás desse processo. Então eu trago primeiramente um conceito, então, por favor, disso, por gentileza, o próximo slide. Então, com base, a gente com base em tudo aquilo que foi debatido pela professora Luziane, nós já estamos gestão de sistemas de transporte público na atualidade, é uma obra que eu repito, é uma obra única aqui da Uninter, um presente especial para você, nosso aluno, nossa aluna, um conteúdo riquíssimo e atual, porque todo esse conteúdo foi feito com base na pesquisa, dissertação de mestrado dela, então é um conteúdo realmente muito atual e muito presente em todas as cidades, em todos os momentos aqui, quando a gente pensa em transporte coletivo, desde a bilhetagem, manutenção de frota, logística, contabilização de quantos ônibus vai colocar para rodar, enfim, não fala da formação no condutor, que é isso que o professor Valdir vai dar um toque para nós. Mas eu trouxe um conceito que agrega a pensar sobre isso, a pensar um pouquinho mais sobre a gestão do sistema de transporte. Professor Valdir, por gentileza, o próximo slide. Então eu trago o conceito do ITDP, eu trago aqui, deixo até a logo aqui, o endereço, né, do ITDP, é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, então o ITDP é uma sigla em inglês, é uma entidade sem fins lucrativos, então ela oferta vários cursos pelo Brasil, para todo mundo do Brasil e também no exterior, então é uma instituição assim, realmente muito, muito interessante para que nós possamos conhecê-la e também tomarmos parte desse grupo, ou seja, ela proporciona curso, ela proporciona realmente formações importantes e todo o material, todo o acervo bibliográfico de relatórios que ela faz está lá no site do ITDP também. Então ele promove o transporte sustentável e equitativo no mundo, então essa é a proposta do ITDP, concentrando esforços para garantir o acesso à cidade, reduzir emissões de carbono e a desigualdade social. Por quê? Transporte coletivo influencia nisso? Influencia diretamente no acesso à cidade, influencia diretamente na redução de emissões de carbono e na desigualdade social, porque mas o ônibus é o vilão da emissão de dióxido de carbono? Não. O que tem mais na cidade? É carro. O grande vilão da emissão de CO2 da atmosfera é o veículo automotivo. E é o que tem aos milhares em cada cidade. Hoje nós temos aí uma perspectiva em cidades pequenas, principalmente, onde o transporte coletivo não é eficiente ou, de repente, não atende a sociedade como um todo, o que as pessoas fazem? Compram um veículo, compram uma motocicleta, compram um carrinho, do jeito que podem, e começam a andar, ou seja, dispensam o transporte coletivo. Aí, consequentemente, nós temos mais carros rodando o tempo todo. A cidade onde eu resido hoje, que é aqui na região metropolitana de Curitiba, é uma cidade que sofre desse problema hoje. As pessoas, praticamente todas as famílias hoje, praticamente quase todos os membros da família têm carro, a não ser aquelas famílias que realmente têm uma condição social muito precária, essas não têm condição. Mesmo essas, eles se esforçam ao máximo para ter um carrinho, para não depender do transporte coletivo. E aí nós temos toda uma lógica complexa de repensar a cidade. A cidade não foi feita para ter tanto carro, a cidade foi feita para as pessoas e não para os carros. E aí nós temos hoje, infelizmente, né, uma cidade para carros e não para seres humanos. Então, máquinas que dominam o meio público, o meio coletivo, e não seres humanos transitando. E, consequentemente, também demonstra a desigualdade social que vemos, porque é notório hoje você parar o seu veículo 1.0, igual o meu aqui, né, 1.0, econômicozinho e tal,
acessível, né? E você para no semáforo aqui, por exemplo, numa região nobre de Curitiba, você cruza com um veículo que custa, né, coisa da casa de R$ 500 mil para um pouquinho mais. Aí você fica pensando assim, mas como isso? Como é que pode isso? Como é que pode tanta desigualdade social num país como o nosso? E tem. Então, o veículo também demonstra, porque o veículo ainda é uma condição de status, né? As pessoas gostam de ter o veículo, não só para mostrar a condição financeira, mas há muitos para se exibir mesmo. Então, o veículo, ele deixou de ser uma máquina que me leva e que me traz, para ser um instrumento de status, de exibicionismo. E, infelizmente, nós temos essa realidade entre nós hoje aqui, de uma forma geral. Então, ter um veículo não basta, eu quero ter o carrão, né? E esse carrão vai consumir um monte, vai poluir um monte, mas não interessa, eu quero ter um carrão. E isso mostra o quanto a nossa sociedade é desigual e o quanto nós estamos limitando o acesso à res pública, ou seja, a coisa pública que é de todos, sempre será de todos, se Deus assim permitir, na nossa democracia brasileira. O próximo slide, por gentileza, professor Baldilson. E aí nós temos, então, o conceito, que é um conceito que eu chamo a atenção dos senhores e senhoras, que é o conceito DOTS, é o desenvolvimento orientado ao transporte sustentável. Então, a integração satisfatória do transporte coletivo com o desenvolvimento do uso e ocupação do solo. Cria formas urbanas e espaços que reduzem a necessidade de viagem através de automóveis particulares. O que nós aqui batemos essa tecla, ou seja, o veículo de transporte é o transporte coletivo. Deveria ser regra e não exceção, como a gente vê nos dias de hoje em muitas cidades. Então, áreas com bom acesso ao transporte público e espaços urbanos desenhados de forma satisfatória para caminhadas, o ciclismo, se tornam lugares muito atrativos para que as pessoas possam residir, trabalhar, estudar, se divertir e interagir. Ou seja, a cidade é para isso. A cidade é para que nós possamos estarmos juntos e não isolados, cada um no seu carro, como a gente sabe, né, que hoje o veículo automotivo é para transporte praticamente individual, não é um transporte coletivo, não é um transporte, não é da carona solidária, não. Em várias regiões do Brasil, o transporte é individualizado, né? E aí, se alguém se alguém pedir carona, eu não quero, porque o carro é meu, o carro é a continuação da minha casa, é algo assim que tem tudo, meus pertences, eu não quero ninguém do meu lado, né? Às vezes até tem pessoas que até para transportar um membro da família são meio assim, até vaidosos, porque o carro está muito perfumado, está muito limpinho, está muito cheirosinho, e a pessoa não quer compartilhar esse espaço com ninguém, esse espaço é dela. Então, essa é uma concepção que nós temos que mudar, né? E o DOTS traz esse conceito do quanto é importante ter a cidade, uma cidade, repetindo, então, que seja para residir, que seja para trabalhar, que seja para estudar, que seja para divertir e interagir com todo mundo. O próximo slide, professor Valdilson, por gentileza, e aí nós finalizamos o conceito de DOTS, que é um conceito amplo, mas um conceito fundamental. Então, esses ambientes aumentam, então, a competitividade econômica das cidades e reduzem a poluição. Então, existem estatísticas do ITDP que falam que o calçadão, ele, num primeiro momento, as pessoas reclamam, mas depois o calçadão amplia o nível de negociações. As pessoas ficam mais à vontade para comprar, ficam mais à vontade para consumir. Então, o calçadão, como foi feito em vários países da Europa agora, em função da pandemia, o calçadão é uma boa, sim, guinada em termos de mobilidade urbana, propiciar que as pessoas caminhem, se divirtam, passeiem e comprem, ou seja, beneficia a todos. E, claro, aquelas pessoas que precisam chegar aos meios públicos, às instituições públicas também, de forma a pé, pelo calçadão, com segurança, sem ter que, de repente, atravessar grandes avenidas com semáforos, às vezes, que não privilegiam o idoso, que não privilegiam a criança, enfim, realmente condições de muito perigo. E esses ambientes, então, aumentam a competitividade econômica das cidades, reduzem a poluição e a emissão de gases de efeito estufa, além de promover uma forma de desenvolvimento inclusiva, porque se a pessoa desembarca num calçadão e tem uma grande praça para poder circular, ela está incluída no sistema.
e não está excluída quando desembarca num ponto isolado, numa região isolada, até com riscos de segurança pública. Esses objetivos são centrais para o DOTS, para o desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, de uma forma urbana cada vez mais importante para o futuro da sustentabilidade das cidades, ou seja, nós temos que repensar sim, porque esse conceito impacta em vários aspectos, impacta em você ter uma cidade mais humana, uma cidade mais acolhedora, em ter uma cidade mais equilibrada, em termos de sustentabilidade, uma cidade mais onde realmente a natureza tem vez em nós, não esqueçamos, nós somos natureza também, nós não estamos alheios à natureza, nós, seres vivos, seres humanos, seres vivos, também fazemos parte desse grande ecossistema chamado planeta Terra, então nós somos seres vivos que frequentam esse grande bioma chamado planeta Terra e precisamos estar realmente conectados com essa realidade. Então, nós também somos natureza. Então, esse conceito do DOTS, eu acho que é um conceito assim, fundamental para a gente pensar o quanto um transporte coletivo, o quanto o transporte para automóvel influencia na gestão de uma cidade. Então, a vocês, nosso aluno, futuro gestor de trânsito e mobilidade urbana, futuro tecnólogo de gestão de trânsito e mobilidade urbana, pensar sobre a frota, pensar sobre o transporte coletivo, equacionar os vários modais de transporte, propiciar uma cidade segura, uma cidade inclusiva, uma cidade que realmente seja para todos, faz parte de todo e qualquer plano de mobilidade urbana de qualquer município. Ah, mas como a gente falava com o professor Valdilson, só cidades com acima de 20 mil habitantes precisam ter? Pela lei, sim, mas todos os municípios podem ter seu plano de mobilidade urbana. Nada impede que você tenha um plano de mobilidade urbana no município de 2 mil habitantes. Quanto mais planejamento, melhor para todos aqueles que estão transitando pela cidade. O próximo slide, professor Valdilson, por gentileza, traz um reflexo dos princípios que sintetizam esse conceito. Então, nós temos uma cidade que é compacta, diferentemente do que nós temos hoje na realidade. Nós temos cidades espraiadas, e uma cidade espraiada complica o quê? Transporte coletivo. Se você tem uma cidade compacta, onde todos estão conectados, o transporte coletivo assiste a todos. Uma cidade adensada, uma cidade que realmente todos os serviços públicos estão acessíveis, disponíveis, porque é uma cidade realmente que combina a verticalidade com a horizontalidade, com espaços verdes, com espaços ecológicos, com espaços de calçadão, espaço para caminhada. Então, é uma cidade adensada, que permite pensar uma cidade que seja para todos. O transporte. Então, a cidade tem que transportar o cidadão. Essa é a regra no princípio do DOTS. Não há como pensar uma cidade que não transporte o seu cidadão e leve-o aos serviços públicos, escolas, hospitais, universidades, prefeitura, poder judiciário, enfim, todos os serviços públicos têm que estar acessíveis ao cidadão. Isso é regra para o DOTS. E uma cidade conectada. Uma cidade onde você não é só na internet, não, é conectada pelo transporte coletivo, conectada pelos calçadões, onde você consiga transitar de um serviço público para outro a pé, com tranquilidade, mas claro que para isso temos que repensar nossas cidades, porque hoje a conurbação, o efeito da conurbação das regiões metropolitanas, parece que tudo ficou tudo meio igual. Ah, é tranquilo você sair você está no ABC Paulista, por exemplo, as cidades são tudo, não tem mais nem sequer limites entre as cidades, mas tudo fica longe. Então as pessoas hoje, algumas pessoas rodam, ficam no congestionamento de São Paulo 2, 3 horas para poder chegar em casa. Algumas pessoas saem 5h30 da manhã, 6 horas da manhã para poder entrar no trabalho às 9 horas da manhã. É a realidade, infelizmente, é a nossa realidade em grandes centros como São Paulo. E Curitiba não está muito distante disso, Belo Horizonte também não está muito distante, Rio de Janeiro, Florianópolis, lá São Luís do Maranhão, nós temos aí realmente Natal, nós temos grandes centros, grandes metrópoles que estão passando por dificuldades por terem cidades muito espraiadas no território e a gestão do transporte coletivo realmente fica muito mais complexa de ser pensada. Professor Valdilson, por gentileza, o próximo slide. Ainda para fechar, então, a outra figura, a gente fecha com os últimos princípios do DOTS. Então, misturar o quê? Vertical com horizontal. Então, nós temos que ter prédios, não prédio para estacionamento de veículo. Inclusive, o princípio do DOTS é você não ter prédios, é você não ter você limitar cada vez mais o espaço para estacionamento de veículos. Por quê?
é para você forçar o cidadão a usar transporte público, transporte coletivo, ao cidadão caminhar, porque inclusive hoje nós temos aí alertas da OMS em relação à obesidade. Temos obesidade infantil, obesidade adulta em vários pontos do Brasil. Ou seja, nós não estamos mais sequer caminhando. E aí pergunto para os nossos alunos aí, quem que deu 100 passos hoje? Quem conseguiu dar 100 passos hoje? Sair da cama, fazer sua higiene pessoal, fazer sua refeição, embarcar no carro, vai para o escritório, vai para o local de trabalho. Talvez você não consiga dar 100 passos hoje. Isso, para quem consome muita caloria, é um verdadeiro veneno. Por quê? Porque nós estamos realmente com uma obesidade cada vez mais complexa e não há uma obesidade saudável. Nada contra a obesidade. A obesidade tem pessoas que tem cada biotipo tem seu perfil, né? Não é contra isso. É contra essa obesidade por falta de caminhar, que é algo gravíssimo. E hoje nós caminhamos pouquíssimo. Por quê? Porque nós estamos, infelizmente, voltados a essa condição de não caminharmos mais. Usar a bicicleta, né? Quem me dera poder usar uma bicicleta para ir para o trabalho. Hoje, infelizmente, Curitiba, o professor Valdir, você é testemunha, sofre com acidentes com motociclistas. Perdemos um ciclista aí aqui em Curitiba sábado passado, atropelado por um veículo cujo condutor não estava com a CNH vencida. Então, infelizmente, a bicicleta não é um instrumento, deveria ser um instrumento extremamente confiável e seguro. Hoje, nós temos uma dificuldade enorme em relação à segurança para nós e para os nossos filhos pilotarem suas bicicletas para as cidades. Mudar. A cidade tem que mudar, então. Tem que mudar. Não dá para ficar do jeito que está a cidade. A cidade tem que ser para todos. Temos que deixar o veículo de lado e colocar o povo no transporte público. Mas para isso tem que ter um transporte público eficiente, um transporte público seguro, um transporte público confiável, que me deixe conectado com tudo aquilo que eu preciso. E para isso eu tenho que pensar toda a gestão do trânsito e da mobilidade urbana. E, finalmente, andar a pé. Quem me dera poder andar a pé mais vezes, para poder ir para o trabalho, para poder ir na panificadora, para poder ir até o supermercado, para poder ir até a farmácia. Quem me dera poder andar com mais frequência. Hoje nós temos, como dizem alguns, tem um ditado de um pai que fala para o filho, filho, me peça dinheiro, mas não me peça tempo. Que sociedade é essa que nós não temos mais tempo? Não temos mais tempo. Infelizmente, se você pensar, eu posso ir na panificadora? Posso. Vai me custar 20 minutos de caminhada. Não, mas eu vou de carro, faço em 5. Né? Então, é mais rápido. É mais rápido, mas o quanto você perdeu de caminhar, de conversar com as pessoas, de interagir com pessoas, porque você esteve enclausurado dentro do seu veículo o tempo todo. Então, essa é uma realidade, esses são princípios que fortalecem, fazem parte do conceito de DOTS, do desenvolvimento orientado para um transporte sustentável, lá do ITDP, e eu, como aluno do ITDP, faço questão de trazer para os senhores e para as senhoras, para compartilhar esse conhecimento, que eu acho que é fundamental para pensarmos a questão do transporte coletivo em nossas cidades, qualquer cidade, da cidade com 2 mil habitantes, a cidade com 900, 1,5 milhão, caso de Curitiba com quase 2 milhões de habitantes hoje, temos que pensar, sim, a uma cidade para todos, uma cidade realmente que seja inclusiva, e uma cidade que realmente não se desconecte da natureza, porque selva de pedra, jamais. Temos que ter cidades verdes, porque o mundo está mudando, o clima está mudando, e se nós não fizermos a nossa parte, sequer vamos garantir um futuro sustentável para os nossos filhos, para os nossos netos. Professor Valdilson, era isso? Então, agora passamos para uma outra parte, professor Valdilson. Vou provocar o professor Valdilson mais uma vez. Então, professor Valdilson, minha câmera mudou aqui, deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Como é que fica, então, professor Valdilson, esse profissional que o professor Valdilson forma aí? Como é que é esse profissional que está atrás desse volante, que conduz aí 50, 60, 70 pessoas aí num transporte coletivo? Que responsabilidade imensa essa desse profissional que está aí na boleia, como dizem, todos os dias. Até mais, né, professor? Né, permitido 70, né? Capacidade máxima 70, mas cabe mais um pouquinho se der um passinho para trás, né? Professor, antes de dar início à minha fala aqui, eu vi que os alunos ali complementaram, falaram aqui a questão da bicicleta, até deixa eu ver aqui, o Israel, ele andou 4.086 passos, professor, contabilizado no aplicativo, olha só, no aplicativo, né, que traz aí a questão da mobilidade, né? A Adriana colocou uma realidade que o senhor colocou aí das grandes cidades,
pessoal falando, reclamando também, falta faixa e as ciclofaixas, né? Ciclorotas, enfim, aí nas cidades. E esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo aqui na graduação de vocês, para que vocês, enquanto gestores, tragam isso. Eu vi aqui até um comentário de um aluno aqui que ele colocou, não sei qual cidade aqui, que ele ficou que está caro, custa caro ir para o centro, além das multas, né, além das multas que podem acontecer lá nos centros. É uma das realidades que nós temos, a regulamentação, né, das cidades, isso todas as capitais, quando se coloca ali os equipamentos de fiscalização, enfim, e as notificações acabam aumentando ali. É claro que é uma realidade onde que muitas vezes dá aquela sensação de estou sendo observado a todo momento. Mas essa questão da observação também é uma questão da segurança, mas uma segurança legal, que tem um princípio dentro do CTB que regulamenta. Não basta eu colocar uma placa ali nas cidades e deixar aquilo dali, pronto, acabou, é do jeito que eu quero. Muitas vezes, professor Gerson, nós olhamos casos de prefeituras que pintam as faixas de acordo com o partido político. Pasme, né? Isso está certo? Não. O próprio código regulamenta ali qual é a sinalização, né, que nós utilizamos aqui nas vias brasileiras. Não basta eu pintar de acordo com o meu partido, não é assim que funciona, né? E, claro, o pessoal comentou bastante. E até aproveito o ensejo, professor Gerson, e peço para que todos os alunos aqui coloquem como que é o sistema de transporte público da região de vocês. Não precisa citar a região, mas quais os modais que vocês utilizam? Porque muitas vezes a gente só fala no transporte coletivo, né, o ônibus, mas existem os outros modais, o mototáxi, por exemplo, né? Então cada região tem a sua particularidade, outros que é por bicicletas. Nós temos aqui uma ilha próximo ao nosso litoral aqui do Paraná, que não tem carro, né? O transporte, o único meio de transporte é a bicicleta, né? Então temos uma realidade de outros estados aí também, onde que a realidade é a bicicleta. Mas aí a gente entra numa questão, né, nos sistemas de transportes integrados. Será que todos falam a mesma língua? Será que eu consigo utilizar, né? Mas antes da gente chegar nesse debate, que eu estou vendo que o pessoal está comentando e bastante aqui, professor Gerson, e até uma das questões vai ser o nosso tema da próxima aula, né, que são os serviços públicos municipais. Não percam, tá, pessoal, às 21 horas, onde que a gente estará aqui com o professor Eliseu, falando sobre essa questão, né? Então as duas disciplinas casam, fecham aí para vocês, para estar falando sobre isso. Mas, professor Gerson, a provocação que o senhor me fez, né, quem é esse profissional, né, que está ali na labuta no dia a dia, né? Além de ter o Centro de Formação de Condutores, também está trabalhando ali nessa questão, para mim é uma pesquisa, né? Eu atuo na pesquisa, é uma pesquisa prática que eu faço, eu costumo falar, amo o que eu faço, né? Além disso, também eu trabalho com motoristas profissionais, na formação ali de instrutores, de motoristas profissionais, né, MOP, transporte coletivo, enfim. E nessa atuação, onde que a gente conhece qual é o perfil desse profissional. Porque muitas vezes, o professor Gerson nos procura no CFC, né, tirou a sua categoria B, enfim, eu quero a C, eu quero a D, e ok, estou apto a atuar ali no transporte coletivo. Não, você não está apto. Por que não está apto? Porque você tem que ter um curso especializado para que você possa transportar. É claro que falando aqui para os nossos alunos aqui, a maioria deles já atuam no trânsito, é uma coisa óbvia, mas para aquele que não está na área do trânsito, não é uma coisa óbvia, professor Gerson. Então você tem que ter um curso especializado para que você possa transportar. Eu costumo falar que o difícil hoje para você transportar, né, assim, não é uma carga líquida, sólida, indivisível, é pessoas. O transporte de pessoas não é que os outros você não tenha que ter cuidado. Pessoas, o cuidado é redobrado, é maior. Basta uma freada brusca, onde que a gente acaba vendo o resultado. Mas a formação, professor Gerson, hoje, atualmente no Brasil, é no mínimo 50 horas aulas, né? Uma formação teórica, algumas têm até ali as aulas práticas, enfim, mas a gente debate bastante ali legislação e principalmente, professor Gerson, a atualização da lei. Não basta eu ficar trazendo históricos de lei, né, das leis de trânsito, enfim, dos decretos, das portarias, eu tenho que trazer a realidade atual, onde alguns concordam, outros não concordam, né? E, claro, a gente tem que se antenar também quando saem os projetos de leis, né? Quando saem os projetos de leis ali, a minha categoria profissional, eu tenho que pensar com relação a isso, porque faz parte do meu cotidiano, né? Mas ali nós temos legislação, nós temos também ali direção defensiva. Olha só, o José ali já colocou, ó, sou carreteiro,
tenho MOP, tenho muito trabalho mais por dentro das cidades na BR. Então, são questões ali, primeiros socorros, professor Gerson, que nós acabamos ministrando, meio ambiente e cidadania. Aí o pessoal vai falar, poxa, mas por que o motorista profissional precisa entender tudo isso? Ele tem que entender do transporte em si. Não basta ele estar ali conduzindo dessa forma, deixamos para trás, deixamos lá nos tibúrios, né, no ônibus, né, que é para todos, quando se inicia lá no comecinho, né, o que era transporte coletivo, vamos pegar aqui no Brasil mesmo, né, o pessoal que traz, os condutores de carruagem, agora me fugiu a palavra, professor, os condutores lá de carroça, esqueci, tem um nome específico para isso, não lembro. Mas Talvez, assim, talvez os charreteiros, né, alguma coisa assim, o chofer, aquelas carroças lá do século, início do século, começo do século XX, né, quando isso. havia carroças já com um pouco mais de tecnologia, né, já competindo com o automóvel que estava chegando aqui nesse mundo moderno. Sim, mas já tinha naquele tempo, professor, já tinha uma capacitação para esse pessoal. Eu já dirigi uma carroça, pilotei uma carroça, onde que vem com o breque ali do lado, né, no sítio, ou uma charrete diferente, 2 rodas, né? Mas enfim, já se tinha um curso, já se pensava nessa questão, né, de quem estaria conduzindo. E não que os problemas daquele tempo não fossem os mesmos que temos hoje. E o perfil psicológico desse condutor que atua hoje tem que estar muito bem, principalmente para estar no nosso trânsito, que o mesmo trânsito, todos que me conhecem sabem que a gente está aí na rádio, aqui nas aulas, eu falo que o trânsito de ontem não é o mesmo de hoje, embora o condutor não mudou em nada. Muitos aqui que eu estou vendo o nomezinho deles aqui, alguns já trabalham em CFC também, são instrutores, e sabe do vídeo do Sr. Walter, né? Todo mundo, ninguém aguenta ver. Em curso de agentes de trânsito, principalmente, professor, quando a gente coloca aquele videozinho, o pessoal, não vou aguentar ver isso de novo. Tá, eu também não, mas vamos assistir de novo aqui para ver se mudou o perfil psicológico do condutor, né? Então, para isso, professor Gerson, esse profissional, não somente o profissional do volante, mas aquele que administra o trânsito também, ele tem que passar por esses cursos de atualização. Não basta eu ser um fiscal do transporte e não entender de transporte, não entender das novas tecnologias. Né? E hoje, até enquanto o senhor falava ali, eu estava fazendo ali um cálculo, né? Eu gosto de fazer cálculos de questão, principalmente de transporte. Veja, se uma pessoa gasta em torno de 1 hora para ir, uma para voltar, são 2 horas, óbvio, né? Mas durante a semana, 5 dias, 10 horas, né? Que estaremos gastando ali ao mês, serão no mínimo 40 horas que uma pessoa gasta dentro de um transporte coletivo. Veja, 40 horas da sua vida em um mês você gasta dentro de um transporte coletivo. E o porquê? Porque muitas vezes não teve a gestão, não teve aquele funcionário não, aquele profissional capacitado, né, para estar atuando, para estar gerindo o trânsito. E isso, pessoal, justifica aí a profissão de vocês, que estará pensando na forma de transportar as pessoas, né? Estou vendo aqui, professor, o pessoal tudo comentando aqui, não estou conseguindo acompanhar aqui, o pessoal está falando bastante aqui, e isso é bom, né? Esse é bom, essa discussão que estão tendo ali, que cada um vê a realidade local, seus meios de transporte, né? E é claro, professor, né? Então, assim, é claro, brevemente estou falando aqui da capacitação desse profissional. Né? Então, não basta eu ter uma categoria D, por exemplo, eu tenho a categoria D, né? Mas eu estou apto aí a transportar um ônibus aí com 40, 50, 60, 100 pessoas dentro. Se der aquele passinho para trás, cabe mais. Mas no meu carro não pode caber mais que 5, professor Gerson. Né? E por que no ônibus pode? Por que no ônibus não tem? Até eu respondi uma pergunta do link tutoria esses dias. Professor, cinto de segurança obrigatório para ônibus. Por que não é? Nosso vice-reitor aqui, ele fez um projeto de lei, foi em Curitiba, né, professor Gerson? Foi no estado do Paraná, não lembro. Curitiba, né? Que o transporte coletivo, obrigatoriamente, todos deveriam utilizar cinto de segurança. Logicamente, não foi aprovado. Por quê? Não consigo explicar para vocês. Por quê? Não, professor Valdir, pegando um gancho só fala, professor Valdir, nós temos aí, quem não lembra de um caso de algum familiar que ficou preso na porta do coletivo? Ou de algum familiar que de repente tropeçou na escada coletiva e caiu e se machucou, né? De algum familiar que de repente teve algum problema com o cartão do transporte coletivo, de algum familiar que de repente teve problema com o troco do cobrador, aqueles ônibus que ainda tem cobrador, porque aqui em Curitiba houve um momento de transição do cartão para o dinheiro,
onde simplesmente suprimiu-se a figura do cobrador em várias linhas que chamam aqui de alimentadores, né, das grandes redes. E quem tinha que fazer o troco nessa transição era o próprio motorista do coletivo. Então o cara tinha que parar no ponto, o motorista, né, parar no ponto, atender as pessoas com cartão, e aquelas que tinham dinheiro tinha que fazer o troco. Então era mais uma incumbência, até que hoje praticamente já se consolidou a figura do cartão de transporte coletivo aqui em várias linhas de Curitiba. Mas ficou para o motorista também, ficou essa função de, a minha câmera que está mexendo aqui, então ficou essa função de equacionar essa transição, né, de um transporte coletivo realmente para todos. Então, a gente percebe, e claro que daí quem que é o culpado se fechou a porta antes? Quem que é o culpado se a pessoa tropeçou e caiu? Quem que é o culpado se o troco não deu certo? Tudo cai nas costas do motorista. Então, e se o motorista realmente parar para ouvir desaforo, ele não pilota mais, porque o que ele ouve de desaforo numa viagem, sem contar aquelas pessoas que de repente estão, né, não prestam atenção no pisca-pisca do transporte coletivo, e aí querem ultrapassar pela direita, não respeitam a curva do transporte coletivo, que tem que fazer uma curva mais aberta. Então tem um monte de gente que não sabe o que é realmente, né, conviver com o transporte coletivo ao seu lado, transitando com o seu veículo ao lado do transporte coletivo. Então, essa figura motorista de ônibus é uma figura muito amada, mas uma figura também muito achincalhada em nosso trânsito brasileiro. Por quê? Porque é uma pessoa que tem mas muita responsabilidade. E creio que, como a gente comentava ontem com o professor Valdilson, né, a figura do motorista, principalmente no transporte intermunicipal, quando você vê aquela pessoa chegando com a sua malinha, de gravatinha, embarcando no ônibus, recolhendo lá, conferindo as passagens, conferindo a bagagem. Aí essa pessoa, naquele momento, antes da ignição no ônibus, ela abre a porta dos passageiros, pede atenção, passa uma orientação, por favor, cinto de segurança, sou o motorista tal, estaria à disposição dos senhores durante a viagem. Essa figura, você guarda, você dá a ela toda a sua confiança, além da própria a sua segurança durante aquela viagem. Então, é uma pessoa assim, de máximo respeito, que inspira segurança para todos nós quando você está numa viagem. Porque senão você não dormiria numa viagem no ônibus leito. Imagine, você está confiando a tua vida naquela pessoa numa viagem, quando você está dormindo, ele está dirigindo para você, para levá-lo ao seu destino. Então, realmente, é uma figura fundamental em nosso dia a dia, né? E cabe a nós, realmente, o máximo respeito, e claro que também a cobrança, porque já tivemos aí casos, né? Com certeza vocês devem ter visto motoristas de transporte coletivo e também de caminhão no celular. Então, eu vejo várias vezes aqui no trânsito pela região metropolitana, não são raros os casos de motoristas com caminhão com 70, 80 toneladas, e ainda olhando no celular com o volante daquele caminhão, 70 toneladas, e conferindo o celular ainda. Então você fica pasmo, né? Como é que pode acontecer isso? Sem contar o transporte coletivo, que realmente aí é a beira do absurdo. O motorista de transporte coletivo também conferindo o seu celular enquanto está pilotando com 60, 70, 50 pessoas a bordo. Então são questões que nós temos que realmente repensar, né? E claro que os nossos gestores, colegas, alunos aí do nosso curso, também convidamos a refletirem conosco, porque esse momento é um momento de reflexão sobre suas realidades, sobre o quanto é importante, né, o gestor de trânsito em todos esses momentos, porque o gestor de trânsito muitas vezes é aquele cara que puxa a orelha, como o professor Valdilson bem citou aqui, nós temos colegas aí que já estiveram conosco também falando sobre isso, falando sobre a importância que tem o gestor nesse momento de conferir até mesmo, né, o treinamento, né, conferir a CIPA, anual, se todos fizeram a CIPA, se todos realmente estão devidamente treinados, preparados, para realmente dar segurança aos quais ele transporta no seu dia a dia. E é uma profissão extremamente respeitada, seja o condutor de uma carreta, seja o condutor de um transporte coletivo, o respeito máximo, mas claro que também quando os absurdos acontecem no nosso país, e não são poucos, né? Infelizmente nós temos muitos acidentes com pessoas que dirigem para outras pessoas. Agora, recentemente, aqui na região metropolitana, próximo da região metropolitana, nós perdemos uma van, perdemos 7 professores, todos foram a óbito, o condutor e mais 7 professores foram a óbitos, aqui pertinho de Curitiba, num acidente alto caminhão com uma colisão traseira. Então, são
coisa assim que você lamenta, mas infelizmente as nossas estatísticas mostram que nós estamos muito, muito aquém daquilo que nós imaginamos. Então, fica aí a nossa responsabilidade dos nossos futuros tecnólogos de gestão do trânsito em mudar essa realidade e, quem sabe, mudarmos também as nossas cidades aí para um futuro próximo. Estou lendo o chat que a Elisete postou aqui, que o motorista aqui sempre grita para o pessoal segurar os crachados no ônibus. Então, professor Gerson, aqui até o Clóvis ele coloca, temos aqui a Edilene, que já foi motorista de transporte coletivo aqui em Curitiba, né? E o Clóvis coloca assim para nós, né? Coloca uma questão bem interessante, como compartilhar uma preocupação entre bicicletas e veículos. E para te explicar sobre isso, Clóvis, te cito um exemplo que estamos implantando aqui em Curitiba, né? A Rosângela Batistella, que é a superintendente de trânsito aqui, na República Argentina, professor Gerson, acho que o senhor já passou por lá também, que vem com uma nova proposta, onde veículos vão utilizar o mesmo espaço e bicicletas utilizarão o mesmo espaço, ou seja, não tem ciclovia, não tem ciclofaixa, não tem ciclorrota, aonde todos deverão andar com uma velocidade mínima reduzida, tá? Utilizando-se do mesmo espaço. Tá? Então, a mesma via que transitará a bicicleta, transitará o carro. Agora veja, o carro vai poder ultrapassar a bike? Não. A bike poderá ultrapassar o carro? Não. Aí vocês perguntam, professor, isso está dando certo? Convido a vocês a conhecerem. Né? E claro, temos que entender que as vias não necessariamente é para os carros. Né? As vias são para nós nos locomovermos, seja a pé, seja de bicicleta, seja de carro. É claro que existem as regulamentações, enfim. E todos aqui sabem que sempre eu coloco a passarela do pedestre. Não é do pedestre, a passarela é do carro, né? É do carro, porque o carro passe mais rápido, não para que o pedestre passe. Então, a gente tem que pensar nessas questões, quando a gente fala em sistema de transporte, em sistemas de trânsito, onde que a gente pense primeiramente no pedestre, né? Então, aqui eu estou vendo aqui o professor Gerson Pessoal colocar, precisa estar em estado alerta diante do trânsito, né? Então, todos aqui colocando várias pontuações excelentes aqui com relação a essa disciplina que chama muito nossa atenção, né? É como se transportar e, claro, gente, com as tecnologias. Hoje aí temos vários municípios aí que já utilizam tecnologias, por exemplo, o transporte coletivo, que você consegue baixar um app no teu celular e monitorar, né, ali onde que está o transporte. Poxa, professor, isso é novo? Não, não tem nada de novo, já está utilizando há mais de 5 anos, né, aqui no Brasil. Né, mas por que ainda meu município não tem? Compete aos gestores de trânsito entender, né, pesquisar, procurar curso como o professor Gerson fez, aí que traz uma bagagem, traz uma nova visão do que é a gestão do trânsito aí frente aos sistemas de transporte integrados. Muitas vezes, professor Gerson, perguntam para mim, poxa, principalmente o pessoal de fora, poxa, professor Borges, como que é o sistema em Curitiba, que funciona, que, claro, funciona, só que sempre a gente quer mais, né? A gente nunca está contente com o que tem, sempre queremos mais. É um bilhete único, poxa, mas lá em São Paulo tem, tal lugar tem. Tá, mas como que funciona? Você sai de uma região metropolitana apenas com bilhete, né, e consegue aí fazer conexões com vários transportes, ou seja, ir de um lado para o outro da cidade com um único bilhete. Essas são as integrações que nós temos. Só que não é uma realidade de todos os municípios, onde muitas vezes você tem que pagar, né, em cada transporte ali que você vai utilizar. Né, professor Valdir, até pegando um gancho, professor Valdir, eu conheci um gestor municipal que, numa reunião com ele, falando sobre segurança pública aqui da região metropolitana, isso já tem bem seus 15, 20 anos atrás, e ele falou que ele, prefeito, jamais aceitaria a integração do seu município com Curitiba. Ele justificou a decisão dele, prefeito, só que é uma decisão assim complexa porque ele é prefeito, mas ele não é o, em tese ele é o povo, mas ele deveria consultar o povo sobre isso, mas ele não consultou o povo, ele tomou a decisão por conta e risco dele. Ele justificou que maus elementos chegariam à sua cidade pelo transporte, pagando uma única passagem, chegariam maus elementos à sua cidade. Eu fiquei um pouco preocupado com essa decisão monocrática dele, de ele tomar essa decisão de não integrar a sua cidade à região metropolitana de Curitiba, obrigar seus cidadãos a pagarem duas passagens, uma passagem de transporte coletivo para chegar até as proximidades de Curitiba e depois descer do ônibus,
pegar e embarcar num terminal de transporte coletivo de Curitiba para poder realmente poder circular em Curitiba. Então, nós temos muitos gestores ainda que têm que ser convencidos de várias questões de trânsito. E é coisa simples, às vezes de uma travessia elevada para pedestre, a importância da travessia elevada, a uma integração com uma grande rede. Então, nós temos muito trabalho para frente em relação ao trânsito. Como falei para o professor Waldilson, a gente sempre comenta, a segurança viária está no artigo 144 da Constituição Federal, não é à toa. Eu tenho certeza que a segurança viária vai ter mais força no decorrer do tempo. Vai estar mais presente no artigo 144 da Constituição Federal, que trata da segurança pública. Então, cada vez mais o trânsito será pauta de reuniões, de gestões, e cada vez mais, com mais força. Então, nós, como falei, nós estamos pensando um curso que já é realidade e para um futuro próximo será uma condição primária para qualquer gestor de qualquer município do Brasil. Pensar em trânsito será a regra. Primeira coisa, como é que está o trânsito na cidade? E isso caberá a nós, aos senhores e senhoras, gestores de trânsito, tecnólogos, gestão de trânsito e mobilidade urbana, defenderem essa bandeira. Entendo de falar para o professor Waldilson também que cada centro de formação de condutores também seja também um centro de educação para o trânsito. Vamos trazer as crianças, vamos trazer a população, vamos trazer realmente a comunidade para debater a educação para o trânsito. Se a escola não faz, se a universidade não faz, alguém tem que fazer. Eu convido, né, os nossos gestores de trânsito, dos centros de formação de condutores, a começarem mas isso é uma tarefa a mais. É uma tarefa a mais. É uma missão a mais? É uma missão a mais. Alguém vai pagar por isso? Talvez não. Mas, com certeza, se as crianças começarem a circular pelo seu centro de formação de condutores, você começa a mudar a cabeça das crianças. Porque, infelizmente, as escolas municipais de trânsito nem todas funcionam como nós deveríamos, né, professor Waldilson? O professor Waldilson tem uma crítica severa às escolas municipais de trânsito. Eu acho que o lugar de criança, professor, não é num banco não é dirigindo um carrinho, né? Isso eu falo enquanto especialista, enquanto educador, enquanto pesquisador de educação para o trânsito. E eu vejo aqui que o pessoal voltou tudo na questão da educação também, professor. Né? Várias pontuações aqui no chat. E a gente volta, discute transporte coletivo, é educação. Né? Conscientização, discute políticas públicas, é educação. Volta-se na educação. E, claro, a maioria dos nossos alunos aqui atuam em centro de formação de condutores, né? Atuam aí com categoria de formação de profissionais do volante também, e tudo é a questão da educação. E, claro, a gente escuta, lê-se muitos projetos de leis, enfim, o fim das autoescolas. Gente, vocês que estão me ouvindo, que trabalham em centro de formação de condutores, eu deixo bem claro que a autoescola acabou há muito tempo. Quando entrou em vigor a Lei 9.503 de 97, que a autoescola deixa de ser autoescola e passa a ser centro de formação de condutores, ok, não se existe mais autoescola. Então, às vezes, alguns projetos de lei que a gente vê estão atrasados em mais de 20 anos. Né? Projetos de lei atuais estão atrasados há mais de 20 anos. Né? Então, assim, o centro de formação de condutores é um espaço ali que cabe puxar essa responsabilidade para si, né, e trazer essa questão da educação, e a educação trazendo a mobilidade urbana, onde que ensinamos o nosso aluno não somente a ser condutores, mas assim entender que existe outro tipo de modais e é direito e dever deles, direito e também dever de buscar essas políticas públicas, de solicitar outros tipos de modais. Né? Somente assim que uma sociedade vai crescer. E não ficar à mercê, como o Gilvan colocou. Muitos prefeitos veem o investimento em trânsito como indispensável. Né? Por quê? Porque não são cobrados. E muitas vezes as pessoas discutem aonde isso? Na internet. Acham as redes sociais e ficam discutindo lá políticas públicas. E lá não é lugar para isso. Muitas vezes, né, nos próprios órgãos, tem ali a discussão, consulta pública. E será que nós, enquanto cidadãos, estamos lá discutindo sobre isso? Né? Então é interessante, né, que nós trazemos essa demanda para os gestores públicos atentar-se o que a população pede. No entanto, vocês, enquanto aí graduados em gestão de trânsito e mobilidade urbana, competem puxar essa responsabilidade e entender, né, apontar soluções, trazer os problemas ali da região onde vocês estão. Né? Professor Gerson, acho que estamos quase chegando ao final, né? Perfeito, pessoal. Isso é nosso papo. Se a gente deixar, a gente vai longe, que a gente vai conversando sobre trânsito, a gente puxa uma coisa, puxa outra, mas a gente, como sempre lembra o professor Waldilson, a gente acaba na educação, né? A gente volta para a educação, que é o nosso grande pilar, um pilar do CTB,
que é a educação. Então, creio que não devemos abrir mão desse pilar. Os senhores e senhoras, futuros tecnólogos em gestão de trânsito e mobilidade urbana, têm que defender esse pilar, sim, com toda com toda a convicção possível, porque educação para o trânsito deve ser realmente uma regra, já está na BNCC, já está, né, na LDB, já estava na LDB, enfim, já estava em vários lugares, mas ninguém faz. Então nós temos que fazer acontecer de verdade a educação para o trânsito em todo e qualquer município do Brasil. Então, Exato. agradeço por esse momento, professor Waldilson, agradeço pela companhia, para os nossos alunos estarem conosco, e ficamos à disposição, e voltem às 21 horas, que daqui a pouco a gente tem mais um bate-papo aí com o professor Eliseu sobre obras municipais, sobre gestão de serviços públicos municipais, uma matéria que é fundamental também para todo e qualquer gestor de trânsito e mobilidade urbana. Isso aí, pessoal. Então, não percam, tá? Às 21 horas a gente sai, tá? Retornamos às 21 horas aí para a gente discutir sobre essa disciplina, tá? Alguns alunos até me questionaram ali no link tutoria e tal. Então, assim, vocês vão ver que é fundamental para a função que vocês desenvolverão aí futuramente, ok? Também, professor Gerson, antes da gente finalizar, eu convido vocês, pessoal, bastante atenção. Nós vamos fazer um encontro síncrono, ou seja, será numa conferência, numa sala fechada. Tá? Aqueles que desejarem participar junto conosco, a gente vai marcar a data ainda, daqui a um mês mais ou menos, para que dê tempo para vocês se programarem, enviem para nós, para mim, no link tutoria, professor, tem interesse de participar. Tá? Será uma aula como essa que nós estamos fazendo agora, só que a diferença é que nós queremos ver vocês, queremos conversar com vocês e ver a demanda, ver como que vocês estão indo com o curso, o que vocês esperam aí à frente, né? Ou temas que nós possamos trazer em nossas aulas interativas. Então, combinamos assim? Enviem para mim no link tutoria, professor, tem interesse. Só isso, não precisa mais nada, eu coloco o nome de vocês numa planilha, tá? E depois envio por e-mail para vocês, definindo, daí eu vou acertar com o professor Gerson aqui, definindo a data para que a gente possa nos encontrar. Pode ser pelo Meet, mas acho que nós vamos fazer pela nossa plataforma Uninter aqui mesmo, José, tá? Então se preparem, daqui a um mês para a gente ter essa conversa aí. Beleza? Nós queremos conhecer vocês aí, nem que seja virtualmente. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por estarem conosco até esse momento. Se tiver alguma dúvida com relação a essa disciplina, mandem no link tutoria, tá? Vou falar com a professora Lisiane, ela responde vocês, envia para mim, eu respondo vocês aí, tá? E até daqui a pouco, até a aula das 21. Um grande abraço para vocês, nós que agradecemos. Abraço. Tchau, Até tchau, mais. gente. Até Tchau, tchau. mais.